Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós temos também uma aula especial. Hoje é aula de matemática. Também teremos nossa aula pelo Zoom, não é mesmo? Mas antes disso, eu quero convidar você para uma atividade muito legal. Qual, professora? Lá no livro do quarto bimestre, você vai continuar. Você já estudou um pouco sobre movimentos, localização, movimentação, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre simetria. Já assistiu o vídeo que a professora te encaminhou? Se você assistiu o vídeo, certamente você já sabe do que a professora está falando. Simetria é quando os dois lados de uma imagem, de um desenho, são exatamente iguais, ok? Então, nós podemos observar simetria muitas das vezes no corpo, muitas das vezes em alguns animais, como, por exemplo, a borboleta. A simetria é uma parte completa a outra, ok? Então, nós temos, olha só, aqui a minha mão, no momento em que eu faço assim, eu estou, olha só, juntando, elas ficaram iguais, ou seja, elas têm simetria. E qual que é o eixo, professora? É o meio, é aqui, ó, onde separa, tá vendo? Aqui, vamos dizer que tem uma linha invisível do eixo da simetria, ok? Então, vamos estudar um pouco mais sobre isso. Vocês já fizeram essa atividade? Então, a simetria, primeiro, se você não assistiu, primeiro você volta lá, assista ao vídeo que está no roteiro falando sobre simetria, em seguida venha para a explicação da aula de hoje, ok? Simetria, lá na página, agora atividade 7. Divida a placa no meio com uma linha horizontal. Ok? Então, lembre-se, aqui ficou escuro, mas aqui ó, tem uma linha horizontal. Então, a linha horizontal, ela é indicada, olha só, linha horizontal, ela é uma reta, ok? Então, vamos lá. Divida a placa no meio com uma linha horizontal, ok? Então, professora, e por quê? Porque olha só, bem no meio, essa linha é o eixo, ok? Então, por que essas linhas bem no meio, professor? Porque elas serão reconhecidas como eixo. Ela é exatamente a metade do outro lado, para ficar a mesma medida. Então, vamos lá. Que conclusão que você chegou? Observou? Olha só, as partes elas tornaram-se, olha só, se aqui houvesse, passa aí na régua, passe faça a sua linha. Então você vai observar o quê? Vai observar que elas são, ficou duas, separou aqui, ó, duas partes iguais, ok? Muito bem. Agora a 8. O Tobias observou a placa ao lado e falou para o seu pai que ela poderia ser dividida em duas partes iguais. Você concorda? Então agora, olha bem para essa placa. Se eu dividir aqui, ó, se eu dividir na horizontal, novamente a gente vai ficar igual? Não ficaria igual, né? Porque ela tem um modelo diferente, seu desenho é diferente. Mas se eu seguisse aqui, ó, cima para baixo, se eu fizesse o meio, exatamente encontrasse o meio, ela ficaria sim ou não? Olha só, essa parte, lado direito e lado esquerdo, eles estão com lados iguais? Sim ou não? Ele disse que sim. E você, coloque a sua resposta aqui também do lado. Ela pode ser dividida em uma linha vertical, então horizontal e nesta reta vertical. Ela pode ser dividida em uma linha vertical? Sim ou não? Coloque a sua resposta. Agora, olha só. Atividade, atividade 9. Na última aula de matemática, Camila aprendeu que esta placa tem mais de uma linha de simetria. Desenhe todas as linhas de simetria possível. Então, agora você vai procurar. Você, olha só, faça a medição aqui, olha só. Dá para você fazer pelo vertical, dá para fazer horizontal, professor? Acho que horizontal não dá, olha só. Mas vertical a gente consegue chegar ao meio. Tem outro espaço? Se virar, olha só, outro pedaço. Consegue ficar ao mesmo tamanho? Veja o que você consegue fazer e depois você registra para a professora Aline observar, ok? Agora, 10.
Em alguns lugares do Brasil, o único transporte disponível é o barco, principalmente próximo de Manaus, Amazonas. Existem alguns espaços em que existe muito mar, muito lago, muitos rios, ok? E precisa fazer o tráfego por meio de barcos e barcas. Então, olhe só. Complete a seguir o desenho deste veículo para que se torne simétrico, ou seja, a outra parte tem que ter a mesma quantidade. Observe a quantidade de quadrados, certinho para você fazer a simetria do outro lado. Faça uma linha no eixo, uma linha de simetria no desenho, ou eixo, ou seja, primeiro você irá desenhar, ok, a metade que falta, em seguida você fará uma linha de simetria, ok, vertical, ok? Em seguida, você vai pintar o desenho do lado de verde, então você vai pintar de verde o lado esquerdo do barco, ou seja, esse lado será verde. Em seguida, você vai pintar o lado direito de vermelho. Então, este lado que você irá fazer, você irá pintar de vermelho, ok? Qual é a cor que mais teve quadradinhos pintados? Professora, acho que foi o vermelho. Mas será que nós fizemos o tamanho certo? Porque na simetria ele tem que ficar exatamente igual. Então, os dois lados têm que ter a mesma quantidade, ok? Observem isso, tomem cuidado no momento de fazer. O que isso mostra sobre a figura? Então, se ela foi feita do mesmo tamanho e tem a mesma medida, e se nós temos um eixo em que separa, mas é a mesma quantidade, nós temos uma figura simétrica, ok? Olha só, atividade 11. Ronald percebeu que alguns elementos na placa apresentam simetria. Observem a imagem e respondam as questões. Então, observem aqui, olha só. Nós temos Pelotas, temos 330 quilômetros, Uruguaia, 700 quilômetros, Livramento, 570 quilômetros. Qual é o numeral que representa a simetria? Então, observando aqui, qual que é o numeral que ele tem a simetria? Os dois lados representam a mesma forma? 330 ou 330, muito bem. B, este número corresponde à distância para chegar em qual cidade? Então, olha só, 330 corresponde à chegada na cidade de Pelotas. Muito bem, então você escreve Pelotas. Todas as vogais de Uruguaiana apresentam simetria? Olha só, vogais. Ok? Então, nós temos consoantes. Ele não está apertando da consoante, ele está apertando da vogal. Vamos ver? A, I, A. Sim ou não? Muito bem, sim. E as consoantes de Uruguaiana apresentam simetria? Não, muito bem. Aqui nós temos a imagem de uma borboleta, que ela é formada por duas partes simétricas. A linha vermelha mostra o eixo de simetria. Se dobrarmos a imagem nesse eixo, colocando uma metade sobre a outra, veremos que as duas partes são exatamente iguais. Muito bem. Agora vamos aprender um pouquinho sobre, olha só, vistas, plantas e crocs. Ao visitar uma feira de veículos novos, Jorge tirou 3 fotos de um carro. Recorte as figuras da página 209 e cole cada uma de acordo com a vista indicada. Então, vai lá na página 209, deixa a professora abrir aqui. Olha só, aqui eu tenho a imagem dos carros. Então, eu tenho uma imagem de lado, de cima, de lado e de frente. Então, nós vamos observar qual carro representa cada uma desta imagem. Então, qual carro que ele tirou a foto que a vista é de frente? Cola aqui. Aqui o carro é visualizado com uma vista de lado. E aqui o que está visualizado da vista de cima, ok? Na cidade de Itapetinga, São Paulo, algumas ruas sofreram mudanças. Mudanças no trânsito. Observe o mapa com a vista superior de alguns bairros. Depois, marque um X na opção adequada. Então, olhando de cima. Então, aqui nós temos o Mercado Municipal, Rua Firmino José Araújo, uma via, Rua Caetano
lá na Cone, ok? Aqui na Praça da Imigração Japonesa nós temos a Rua Pérez, Rua Pia, ok? Então, observando, vamos responder aqui. Na Rua Caetano Lacone, o sentido é duplo ou único? Caetano Lacone, olha só, sentido duplo. Os carros podem ir e ao lado voltar, ok? Então, você vai marcar um X no sentido duplo. E na Rua Firmino José de Araújo, olha só, Rua Firmino José de Araújo, nós temos o quê? Uma única via, uma única mão. Então, o sentido único, marque o X no sentido único. Agora, você vai circular de verde o mercado municipal. Então, olha só, mercado municipal, você vai circular de verde. E vai de vermelho a Praça de Imigração Japonesa. Circule de vermelho a Praça da Imigração Japonesa. Agora, para terminarmos a nossa aula, muito bem, você já fez essa atividade, a professora parou? Parou. Você irá concluir a atividade da página 151, ok? Professora, como que você vai fazer? Olha só, você vai, aqui a professora não vai conseguir te mostrar, mas você vai ver a imagem do avião, ok? Deixa eu fechar aqui. Você irá observar a imagem do avião, que é a vista frontal, está sendo visualizado de frente. Depois você vai visualizar a vista lateral, o avião fotografado de lado. E agora de vista superior, você vai desenhar somente a parte de cima do avião, ok? Muito bem. Na atividade 15 diz assim: Cássia viu os primeiros croques do seu novo quarto. Faça um X naquele que representa a vista frontal. Então, nós temos aqui a imagem do quarto dela. A imagem com a vista frontal, com a vista de frente e a imagem com a vista superior de cima. É para você marcar somente na imagem em que está de frente com o quarto, ok? Muito bem. Leia o Você Sabia e a aula está encerrada. Beijo, abraços. Não esqueça da nossa aula Zoom. A professora vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá bom? Beijo, até mais.